Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Café, um programa feito para você, estudante de direito, operador de direito, você empresário, trabalhador liberal, empregado, interessado em boas práticas empresariais, interessado em conteúdo informativo de qualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou João Paulo Gelaenche Teleiro, estou aqui com meus amigos e sócios Luiz Henrique Fornari, José Paulo Lorenzi Júnior. Boa noite, pessoal. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos os amigos. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar com essa iniciativa e vamos lá. Bom, nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre o nascimento de ideias, como reconhecer e como aproveitar oportunidades, especialmente falando do mundo dos negócios. O programa de hoje ele é direcionado para quem tem uma ideia e está com dúvida se começa ou não, e que está ou talvez esteja procurando uma ideia, mas não está sabendo por onde fazer. Então, hoje nós vamos tentar, com a nossa experiência também, vamos contar um pouco como foi o nascimento da Fornari e Lorenzi, advogados associados, e também hoje o Café com Leite. E a partir disso, a gente vai trocar uma experiência com o pessoal que está em casa. O programa, ele se chama, o programa de hoje, o episódio de hoje é A Sombra da Macieira, o início. A Sombra da Macieira, ela faz ilusão ao início da Fornari Lorenzi, né, senhores? Quando nós três nos reunimos embaixo de uma árvore, lá na casa do Luiz Henrique, para discutir ideias, para tentar empreender na área jurídica, foi a nossa primeira ideia. Então, para começar o nosso programa, eu gostaria que cada um de vocês contasse como foi o início, como foi a trajetória no mundo jurídico, como vocês resolveram ir para um curso de direito. Bueno, eu entrei na faculdade de Direito aos 18 anos de idade. E por que eu entrei na faculdade de Direito? Sempre me chamou a atenção a carreira jurídica. Tenho um familiar que é advogado, mas muito em função de um teste vocacional que eu fiz no ensino médio. Esse teste vocacional, ele apontou quase que com certeza que eu deveria seguir a carreira jurídica. Então, por isso, eu decidi prestar o vestibular na Universidade de Passo Fundo para entrar na faculdade de Direito. Então, foi assim que eu ingressei lá no ano de 2010. Eu tenho a afinidade com direito desde que eu me conheço por gente. Meu pai é advogado, então desde pequeno eu sempre acompanhei a trajetória dele, processos, atendimento de cliente. Eu entrei na faculdade novo, com 16 anos, fomos colegas, eu e o Cheleiro, e naquele momento eu estava em dúvida entre odonto, nada a ver com direito, e o direito. Prestei vestibular para os dois lá no Amapá, na época eu morava no estado do Amapá. Passei para os dois, para odonto e para direito. E curiosamente optei pelo direito por não ser turno integral. E se arrepende hoje de não ser dentista? Não, Não. acho que fiz a escolha certa. Acho não, tenho plena convicção. E é bem interessante, né? Porque você tinha talvez uma vocação, uma predisposição. Já eu entrei no mundo do direito por acaso. Porque eu não queria fazer direito. Na verdade, foi uma opção mais do meu pai propriamente que minha. E eu acabei cursando direito. E no correr do curso é que eu fui vendo as possibilidades do direito e eu acabei achando que, não, realmente eu vou seguir essa linha que alguma coisa vai acontecer. E de fato aconteceu muita coisa. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, foi entrando na questão dos concursos públicos. Sim. Esse também é um tema que vale a gente mencionar, porque no mundo do direito, muitos migram para o concurso público em busca da estabilidade. Exatamente. E eu sei que o Dr. Lourenço também estudou para concurso público, inclusive comigo, né? Sim. Prestamos alguns concursos juntos. Né? A minha intenção, quando ingressei na faculdade, era, sem dúvida nenhuma, prestar um concurso público, né, e ser servidor público. Então, ao longo da faculdade, a minha ideia sempre foi essa. E, após a faculdade, prestamos, né, algumas provas de concurso público,
Porém, ao longo do tempo, eu não fui tendo êxito nessa parte, então depois abandonei essa ideia de concurso público, né? E eu sei que tu também, né, Eu Luiz? comecei com a ideia de concurso, porque eu sempre tive afinidade com a segurança pública. O meu sonho de guri era ser policial. Confesso que ainda tenho essa intenção para matar uma vontade minha, mas não me arrependo. Tenho certeza que escolhi a coisa certa ao focar na advocacia, porque o concurso público, ele é muito interessante no ponto da estabilidade, né? Verdade. Porém, ele te fecha duas portas. Ele fecha a porta da pobreza e fecha a porta da riqueza. Sim, Tu sendo concursado, tu não vai mais ser pobre, mas rico tu também não fica. verdade. Então, corroborado a todos os outros fatores, a influência do meu pai, a afinidade com a advocacia, eu foquei na advocacia. E grande parte dos universitários, dos acadêmicos de direito, eles têm a intenção de serem servidores públicos, de passarem num concurso público, né? Porque tem a estabilidade e a estabilidade. E a estabilidade, ela traz algumas coisas positivas, sem dúvida nenhuma, né? E empreender no ramo jurídico como advogado não é fácil. Então, o concurso público, sim, ele chama muita atenção, sem dúvida nenhuma. E realmente isso é uma coisa que eu percebo que é vendido na faculdade e até hoje todo mundo fala a mesma coisa no sentido de que a advocacia não é fácil, o começo é trabalhoso, Demora para ganhar dinheiro. demora para ganhar dinheiro, são 5, 6 anos para começar a enxergar dinheiro, tem que estar preparado, tem que estar estruturado. E isso acaba apavorando o estudante, porque realmente a gente enxerga essa dificuldade. Primeiro, alguém que daí já é um pavor, né, para todo estudante. Já não é fácil passar na prova da ordem, né? E aí já vem com aquela ideia de, mas não sei nem se vou conseguir passar na OAB. Imagina até eu conseguir ganhar dinheiro com a advocacia. E aí eu pergunto para os senhores, você verificou na prática? Não, não, sem dúvida nenhuma. Na prática não se verificou isso. Foi mais um medo que nós compramos Sim. na época. Sim. Né? Totalmente. Não que seja fácil, tá? Não foi fácil. Porém, não é tudo aquilo, ou pelo menos nós fomos muito competentes no nosso empreendimento. É possível. Mas não foi tudo aquilo que falava na faculdade, não. Os professores tinham os professores e todo mundo que está nesse meio, né? Eles têm o costume de dizer que tu só vai ganhar dinheiro depois de 4, 5 anos de escritório, que não é fácil conseguir clientes e tudo mais. E sim, existe uma dificuldade, vamos ser bem realistas, né? Mas não é tão complicado assim como se desenha por aí. Eu carrego para mim uma frase que eu ouvi do professor José Álvaro Vasconcelos. Foi nosso professor. Um dos melhores que eu tive. E ele disse em uma das aulas, foi refletido sobre essas dificuldades, né, da questão do direito, que demora, e ele tranquilizou o pessoal assim, é uma verdade, realmente o começo sempre é mais difícil, porém, eu não conheço ninguém que tenha cursado direito e ficou na mesa. Frase dele num dia de aula. E eu gravei aquilo e eu pensei, eu, na época, quando eu vi essa frase, eu ainda estava naquela que eu não estava muito confiante com o direito, né? E eu estava comprando a ideia da dificuldade. E isso abriu minha mente para eu poder concluir o seguinte, cara, alguma coisa vai sair. Mas ele não estava especificamente falando de advogar. Não. De abrir um escritório. Era o direito. O conhecimento. O conhecimento do direito na vida da gente. Claro. Porque a gente tem uma aplicabilidade muito grande. E no meu caso, por exemplo, eu direcionei para concurso público num primeiro momento e também acabou dando certo. Mas em outros negócios que a gente vem empreendendo e a gente vem usando o direito. Cara, e aproveitando teu link aí, tu vê como o direito ele é importante, né? Na época, por exemplo, antigamente, o meu pai dava aula de direito no ensino médio. Que seria algo, no meu ponto de vista, todo mundo deveria ter pelo menos uma noção de direito. Constitucional, No talvez. mínimo, né? No mínimo. Coisa que hoje em dia não se aplica mais, só quem cursa direito mesmo. Tinha no ensino No médio. ensino médio. Tinha uma matéria. Tinha uma matéria. Que nem fosse como se fosse física, Exatamente. biologia. O pai dava aula
de direito no ensino médio. Olha só que bacana. Só Que com o tempo conhecimento, foi né? mudando, né? Sim, por supuesto. Vou lembrar dos nossos apoiadores comerciais, que sem eles esse programa não aconteceria. E é a Pulsar Life, Assistência à Saúde a Domicílio, a LC Contabilidade, Pilco Barbearia, 201 Oficina e a 3E Engenharia. Muito obrigado aos nossos apoiadores, parceiros comerciais da Café com Leite. E, dando sequência, a gente fala da faculdade, né? E, cara, a faculdade nos uniu. Sem dúvida nenhuma. A Fornari Lorenzi, que hoje nos cede esse espaço para podermos estar aqui com o programa do Café com Leite, nasceu A sombra da macieira. a sombra da macieira após o nosso encontro na faculdade. Isso eu acho que vale ser mencionado, porque deve ser uma história não somente nossa. Eu acredito que muita gente tenha passado por algo semelhante, de conhecer pessoas importantes, fazer o network na faculdade e dali criar alguma coisa. E agora nós vamos entrando pro ponto principal desse programa, que é para falar de onde nasce a ideia, de onde vem as oportunidades, conseguir enxergar as oportunidades. Eu mencionei aqui que o direito não estava muito legal para mim, não era o que eu queria. Imagina, eu tinha pensado em fazer agronomia, totalmente aleatório com o mundo do direito, né? Então eu estava meio deslocado. Eu comecei a enxergar o direito com outros olhos, veja bem, quando me envolvi na política estudantil. Que começou, era uma coisa que eu gostava, sempre gostei de falar, tal. E a primeira oportunidade que deu foi presidente de turma, que Fornari se associou na minha chapa, eu e ele, presidente e vice. Presidente? De turma, para organizar as festas da turma e tal, né? Foi assim que começou. Só que, veja bem, dessa oportunidade que apareceu para nós, surgiram outras. A que veio na sequência foi um pouco além. De presidente de turma, eu me tornei presidente de diretório acadêmico. Bem assessorado, meu amigo Fornari, e, não por acaso, o meu amigo Lorenzi. Hoje, meus sócios, mas começou ali. E, falando de oportunidade, tem que saber enxergar e tem que abraçar a oportunidade. E o Lorenzi foi um cara que soube abraçar. Porque tu entrou no diretório acadêmico, Lorenzi? Porque tu se atirou no negócio. Eu até hoje lembro daquela noite. Foi uma noite que estávamos... Todo o pessoal da universidade estava no salão de atos, exatamente. E aí estavam discutindo a respeito da montagem das chapas para concorrer ao diretório acadêmico, né? E o pessoal da minha turma, que nós não éramos da mesma turma, né? Vocês eram de uma turma, eu era de outra turma. E o pessoal da minha turma não quis montar uma chapa específica para o diretório acadêmico, para concorrer ao diretório acadêmico. E na época, se tu lembra, nós vinha de um longo período que não trocava, né? Sim. Não existia concorrência. Não. Era uma chapa única. Isso, e foi. Para as eleições do diretório acadêmico. Fazia tempo que não tinha eleição. Exato. E aí, em determinado momento, eu vi um grupo de pessoas num canto do salão de atos se reunindo, fazendo conexões ali políticas até mesmo, né, para concorrer à chapa do diretório acadêmico. E eu queria, né, me via com potencial para isso. E aí eu lembro que teve uma pessoa, e acredito que foi você, inclusive, que ergueu a mão e pediu se alguém de fora queria participar da chapa de vocês. E eu, na hora, fiquei com medo. Não conhecia, né? Fiquei receoso, bem verdade. Mas eu pensei, eu vou dar um passo à frente e vou me candidatar. Ergui a mão, dei um passo à frente e disse, eu quero participar. E vocês prontamente me acolheram, né? E aí nós montamos a chapa, que na época foi a chapa 2. Que era certo? oposição, né? Oposição à chapa até então, que era na presidência do diretório acadêmico, né? De vários anos, né? E aí montamos a chapa, que depois, posteriormente,
viemos a ganhar a eleição do diretor acadêmico da UPF. Essa história ela é muito interessante porque ela começa meio ao acaso. Sim. Né? Começou com uma escolha de presidente de turma. Veja bem, uma coisa muito aleatória que eu não tinha pensado que eu, numa faculdade, ia querer ser presidente de turma para organizar uma festa. Né? Cara, assumimos e muita coisa saiu do diretório acadêmico. Muita coisa. Nos conhecemos. Ali a gente começou a estreitar a relação. Exato. Entre nós e um network bem interessante com diretores, com outros Campos. Exato. Foi uma relação muito interessante que foi criada. Veja bem, do diretório acadêmico foi fechada uma parceria com a Verbo Jurídico. Grande Verbo Jurídico, pode patrocinar o café com leite. Fizemos uma parceria com a Verbo Jurídico, nós comercializávamos os vademecums. Eu ganhei um vademecum de presente pelas vendas e eu passei na OAB estudando no livro que eu ganhei da Verbo Jurídico. Olha só, que história, hein? É uma coisa que aconteceu, mas começou lá atrás com uma oportunidade. Uma Tem oportunidade. iniciativa, né? Sim. E uma oportunidade que aparece, e se você não tem iniciativa, você perde. Esse é o ponto. Esse é o ponto. As oportunidades, elas estão aí. Elas estão. Frequentemente elas aparecem. Simplesmente elas estão por aí. Só que a mente precisa estar aberta para enxergá-las. Não é? Ela não cai no colo e se apresenta, eu sou uma oportunidade. Não é desse jeito. E como poderia ter dado um outro desfecho, a gente nunca sabe, né? Mas foi pelo menos no que a gente está tratando aqui, foram oportunidades bem aproveitadas e que continuam dando algum reflexo. Muito interessante isso, né? E outra coisa curiosa, vocês dois, né? A ideia, porque eu fui a terceira pessoa que entrou na parceria da Fornari e Lourenço. Eu fui a terceira. Vocês idealizaram isso. E eu gostaria que vocês contassem para o pessoal que está em casa como foi que vocês chegaram nesse ponto, porque é uma história bem interessante. É uma história muito legal, sem dúvida nenhuma. 2015, Não, foi depois. Mais? 17. 2017. 17 ou 18? Eu vendia veículos, eu comercializava veículos, eu era vendedor de carros, para resumir a história de vocês, né? E ao longo de muitos anos trabalhei com isso. E sempre gostei muito de vendas. Vendas sempre foi a minha vida. E vendi diversos veículos durante esse tempo, mas teve um episódio que não foi positivo na época. Pelo menos aparentemente não foi. Eu fui processado. Na verdade, eu fui processado. Eu vendi um veículo, acabou dando problema com o carro que eu vendi e recebi um processo. E eu, na época, já estava formado, mas não exercia o direito, não tinha ido fazer a prova da OAB, não me interessava por isso, não queria advogar. E recebi uma intimação. Meu Deus do céu, recebi uma intimação. Aí, quem que eu vou procurar um advogado? Primeira coisa, né? Procura um advogado. Recebe uma intimação, procura um advogado. E o advogado que eu mais tinha contato na época já era formado, meu amigo, advogando, Dr. Luiz Henrique Fornari. Então, na hora, procurei o Dr. Luiz. Dr. Luiz, recebi uma intimação. O que é que eu faço agora? Daí me vem esse vivente com essa intimação. Começamos a analisar o processo, deu uma estudada no caso e tudo mais. Na época, eu era advogado, mas eu não tinha escritório. Então, eu advogava de casa, não tinha um espaço para atender cliente, estava bem engatinhando. Recente apego a... O espaço tu tinha, né? Nós íamos no posto de combustível, tomar café e discutir sobre a estratégia do processo. Tanto é que a gente fazia exatamente isso. Nós íamos no posto de combustível, tomava um café, dava ali uma risada, entre uma risada e outra, saía o assunto do processo. E começamos a montar, a bolar estratégias e montar para fazer a defesa do Lourenço. Começamos naquela, no posto e tal, né? E lá pelas tantas, eu fazia a petição, né? Escrevia ali, enfim, a defesa, a contestação. O Lourenço, como era formado em direito e tinha um conhecimento jurídico, nós acabamos montando junto, né? Sim. Eu fazia um pouco, mandava para ele, daí ele falava, não, mas acho que aqui, assim, assim, assado e tal. Pá, saiu a petição.
Isso. Meio fizemos em conjunto. Saiu a petição. Protocolamos, fomos para audiência e ganhamos o processo. Ganhamos o processo. Fui absolvido naquele processo. Entre postos de combustível e café. Ou seja, para a pessoa que me processou, teve uma sentença improcedente e nós ganhamos o processo. Né? Eu digo nós porque o advogado ele é uma peça fundamental nos processos, então ganhamos o processo. E aí... Daí nós pensando... a gente ficou muito feliz, né, que a gente ganhou o processo. E aí me veio uma ideia na cabeça. Eu pensei, opa, peraí. 2 guri que sabem pouco, quase nada, né, com pouca experiência. Pouca para não dizer nada. Com muita vontade, mas com pouca experiência. Ganhamos um processo de um advogado renomado aqui na região. Eu pensei, mas olha aí, eu acho que a gente tem jeito, né? A gente tem jeito, a gente ganhou um processo, acho que a gente pode levar isso para frente. Aí eu fiz a proposta para o Luiz Henrique. Ó, Luiz Henrique, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou passar na prova da ordem e vamos montar um escritório de advocacia. E aí você me disse que sim. Você me deu a resposta positiva, você aceitou o meu convite, mas naquele mesmo dia eu te fiz uma ressalva. A ressalva qual é que era? A ressalva era de que eu me sentia na obrigação moral de convidar um outro amigo meu para fazer parte do escritório. E este amigo é o amigo chiqueleiro. O amigo chiqueleiro, nós nos unimos muito durante a faculdade, também em virtude do diretório acadêmico, estreitamos relações, né? E aí a gente sempre teve um pensamento muito parecido com relação a negócios, a vida e tudo mais. E a gente sempre se disse, a gente sempre se conversava e dizia, ó, se um montar um negócio, tem que convidar o outro para ser sócio, né? Então, aquele dia eu falei para o Fornário, ó, Fornário, vamos fazer o seguinte, então, podemos até montar um escritório, então. Mas eu tenho que convidar o chiqueleiro. O que tu acha? Bora. Tudo Lá. prontamente aceitou. Já conhecia, né? Já conhecia o chiqueleiro, porque vocês advogando. eram colegas de faculdade, né? E tu já advogava também. Então, fizemos o convite para o chiqueleiro. Foi bem interessante. Como tu bem disse, né? A gente sempre pensou mais ou menos parecido na questão do mundo dos negócios e tentamos algumas ideias, né? Essa não foi a primeira. Não foi a primeira. E, inclusive, quase nós começamos e desistimos Por detalhe. por detalhe, como administrador de condomínios aqui na região. A gente já tinha até feito até reuniões em condomínio, já Orçamento, a gente estava bem adiantado. Então, o fato é que a gente já tinha pensado, a gente estava naquela fase de, não, temos que ter uma ideia. Temos que ter uma boa ideia. Ideias não nos faltavam. Não, ideia, podia faltar capital, mas ideias não faltavam. E aí, quando ele teve essa do escritório, ele me falou e eu prontamente disse, cara, temos que ter um escritório. Cara, e daí foi a virada de chave. Porque abrimos o escritório e tudo mais, começamos a trabalhar de fato. E eu vinha de um período ali que eu estava advogando, como eu disse, de casa. E não adianta. Tá? Não adianta. Eu tive essa experiência. O medo me travou na época de botar um escritório sozinho. Isso que eu tinha cancha e o aporte por trás, o suporte do pai, que é advogado há anos e anos. Né? E mesmo assim eu tinha medo de botar sozinho. Mas daí quando me veio esse louco aqui, eu digo, não, vamos lá, né? Bora! Vamos lá. E aí veio a virada de chave. Por quê? Cara, não adianta. Advogado de casa. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês aqui que estão começando. Não dá certo. Tá? Pode até parecer que dá certo no começo. Mas não adianta. Tu tem que ter um escritório, tu tem que ter um espaço físico, um ambiente de trabalho, senão não vai pra frente. Não adianta. Eu concordo. E quando a gente botou o escritório, foi um 180 que deu ali na minha carreira profissional. Sim. E dali pra frente, o próprio sentimento, assim, não, agora eu sou advogado, agora eu tenho escritório. Cara, não adianta, eu te atendia em imposto de combustível. Sim. Entendeu? Não é a mesma coisa. Como é que tu vai fechar um negócio? Como é que tu vai captar um cliente atendendo um posto de combustível? Não existe. Não tem como. Tu veio comigo porque tu era meu parceiro. Sim. Se não fosse por isso, tu ia fechar com um advogado que tá atendendo ali no posto. Provavelmente eu ia procurar um advogado que tinha um escritório aqui na cidade e ia conversar com ele. Então não adianta. Quem tem essa ideia de, não tenha medo. Não tenha medo.
mete o peito e vai, bota um escritório, porque essa ilusão de trabalhar de casa, pelo menos com a experiência que eu tive, não deu certo. Tá? Aqui fica. Conselho a gente não dá, a gente venderia se fosse bom, né? Mas eu deixo essa ressalva aqui, que não mudou completamente a minha vida depois que a gente colocou o escritório. A OAB até disponibiliza um espaço, né? Hoje sim, Sim. mas na época. A OAB aqui em Sanegi tem um espaço muito bonito, amplo, bem legal mesmo, mas na época Não tinha. Não. Na época a OAB tinha uma sala no fórum que tinha lá a secretária, uns livros, um computador para tu acessar ali um processo, que na época eram os primórdios do processo eletrônico, Sim. diga-se de passagem, né? Cara, a gente tá trabalhando em processo físico. Né? Alguma coisa assim. Estamos ficando velho, hein? Então, assim, ó, na época, não tinha, a OAB não disponibilizava esse espaço, né? Hoje não, hoje ela tem um espaço ali na sala da OAB, uma estrutura, que o advogado pode levar o cliente até lá, o advogado que está começando pode levar o cliente até lá e atende numa salinha como se fosse um escritório. Isso é sensacional, se tivesse isso na minha época, meu Deus. Sim, né? Seria um grande avanço. Só que hoje em dia, perdão, na época não tinha. Né? Sim. Na época não tinha. E ficou muito legal. Tanto que a OAB hoje proporciona até fotógrafo. Tirar fotos profissionais. Foto profissional ali, para o profissional colocar nas redes sociais. Tá? É muito importante as redes sociais também. Sem dúvida. Né? E, então a OAB evoluiu muito. Tá dando um suporte bom pro advogado. Mas eu reitero, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ter o teu escritório. Não. É diferente. É diferente. E essa conversa, pessoal, ela tem o apoio de Home Care Pulsar Life, assistência à saúde a domicílio. Oferecem equipes de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, proporcionando um tratamento humanizado e digno para o paciente no conforto do seu lar. Também disponibiliza equipamentos hospitalares para locação. Entre em contato, Home Care Pulsar Life. Queria mandar também um abraço, aproveitar o ensejo para o meu amigo Eduardo Demarco, lá da 3E Engenharia e Construção. A infraestrutura urbana que transforma visões em realidade. Muito obrigado pelo apoio aí, por apoiar essa nossa iniciativa aqui. É de grande valia a tua colaboração. E falando do escritório, eu aceitei o convite? O convite, claro, né? Achei uma ideia sensacional, porque eu também, como o Fornari mencionou, eu também já estava advogando e eu também tinha essa dificuldade. É complicado fazer a captação de clientes sem ter um lugar, sem ter um espaço. Pelo menos os bons clientes, eles vão acabar escapando. Né? Então eu tinha essa dificuldade. Fazia parcerias com outros colegas e tal, mas eu sentia também a necessidade de ter um espaço. E como o Fornari, eu também não tinha segurança para fazer sozinho. Então, o convite veio num bom momento. O que ocorreu foi que eu, pouco tempo depois disso, acabei aprovando um concurso público. E a minha OAB acabou sendo cancelada, né, um tempo depois, quando eu assumi, né, por questões de incompatibilidade. Então, eu acabei mantendo a parceria com vocês, porém, não na parte operacional. Até porque, pessoal, um escritório de advocacia é uma empresa. Você, advogado, é um empresário. Essa noção, ela é importantíssima, principalmente para você que está começando. Tem que ter uma organização de empresa. E quando eu falo isso, tem que ter um setor operacional, que é a parte que está trabalhando, fazendo petição, fazendo audiência, certo? Mas tem que ter a parte das vendas, tem que ter a parte do marketing, tem que ter a parte do controle financeiro e tem que ter a parte de planejamento. Isso também é importante. E eu acabei me encaixando nisso para organizar a parte do livro caixa, para criar um conteúdo para as redes sociais, por exemplo, conteúdos informativos, alimentar, né, o que a gente tem de recurso hoje. Então, eu consegui me enquadrar. E vocês que estão começando agora, saibam que isso é extremamente necessário. Se não está setorizado o teu escritório, mas eu estou sozinho, como é que eu vou fazer? Eu faço tudo. Sim, no começo todo mundo faz tudo. Qualquer empresa é assim. No começo,
a tendência é que a gente cumule funções. Mas o importante é pensar de forma setorizada. E, dito isso, eu gostaria de fazer um questionamento para cada um de vocês. Abrimos o escritório. O Brasil hoje, segundo informações disponíveis na internet, o Brasil possui mais cursos de direito do que todo o resto do mundo somado. No Brasil, são mais de 1.200 cursos de direito. Enquanto que, por exemplo, a segunda maior oferta no mundo seria os Estados Unidos, com cerca de 200 cursos, por exemplo. Alguns países europeus, tipo França, por exemplo, 80, 100 cursos. O Brasil tem muito curso. Hoje, vocês aconselham esse jovem advogado a abrir um escritório, meter os peitos, como a gente diz? Com certeza. A concorrência, ela sempre vai existir. Em qualquer setor que tu optar, em qualquer carreira que tu for seguir na tua vida, a concorrência sempre vai existir. Só que tu tem que se destacar. Tu não pode ser só mais um do mesmo. Tu tem que se sobressair para conseguir. E isso é em qualquer profissão. Não é só advogado, não é só qualquer profissional liberal. Tu tem que se destacar. Se tu ficar na mesma, tu vai ser só mais um. Então, o negócio é não ter medo, botar a cara a tapa e ir pra frente. O medo da concorrência, ele não pode te travar, senão tu não vai fazer nada. Com medo, ninguém faz nada. Se tiver um pequeno receio, faça igual. Tenta. Abraça. Abraça a oportunidade, agarra aquela oportunidade, não deixa ela passar. Porque se você tiver medo, não vai acontecer nada na tua vida. Então, por mais que tenham muitos cursos de direito, por mais que tenham muitos advogados, se você for bom, se você fazer bem feito, se você tiver honestidade, vai dar certo. Você vai ter clientes, você vai ganhar dinheiro. Então, ter muita concorrência, ter muitos advogados, muito curso de direito, não é um empecilho para quem faz bem feito. E esse conselho vem com o apoio de LC Escritório Contábil, assessoria empresarial e também do agronegócio. Acompanhamento mensal da atividade rural, emissão de nota eletrônica, livro caixa, imposto de renda pessoa física, regularização de ITR e CCIR, gestão financeira e tributária para o agronegócio e regularização de obras. Você do agronegócio, fique atento. Se não tem um contador de confiança, procure a LC Escritório Contábil. Mudanças tributárias estão chegando aí para o agronegócio. Tem que se atualizar. E, senhores, falem para o pessoal que está em casa, para aquele jovem advogado que começou agora, que está bem preocupado, uma carta de clientes pequena, está planejando como é que faz para crescer. Contem agora qual era a perspectiva do escritório no primeiro momento. O que vocês esperavam quando abriram o escritório naquela hora lá, há anos atrás? Bom, particularmente falando, a minha perspectiva quanto ao escritório, ela sempre foi muito positiva. Eu sempre tive a ideia de que o escritório ia dar certo. Nunca pensei que o escritório fosse dar errado, porque eu acredito que se você pensar que alguma coisa vai dar errado, provavelmente ela vai dar. Então, eu imagino que a gente tem que fazer as coisas pensando que vai dar certo. Pensamento positivo, ele é imprescindível. Então, eu nunca tive medo de montar um escritório, de começar, de abrir um negócio, muito pelo contrário. Eu sempre imaginei que o escritório fosse dar certo, mas você tem que fazer as coisas também. Não adianta ter pensamento positivo e ficar parado, ficar esperando os clientes entrarem na porta, baterem na porta. Isso não adianta, você tem que correr atrás. Se você correr atrás, fazer as coisas bem feitas, ter pensamento positivo, provavelmente vai dar certo. E conosco não foi diferente. O meu pensamento particular sempre foi de que vamos fazer e vai dar certo. Tanto é que deu. Eu no começo eu tinha um certo receio, né? Não acreditava no projeto, como eu estou acreditando nesse projeto agora, do Café com Lei.
Mas na época eu tinha um certo receio, porque, cara, saindo da faculdade, dependendo de pai e mãe, o que o cara queria? O cara queria ser independente. Não tinha uma fonte de renda. Tinha que injetar um dinheiro para abrir o escritório, para, né, talvez dar certo, talvez não. Mas confiei no potencial dos meus sócios, confiei no meu potencial. Não, não titubeei, fui mesmo com medo. Tá? Mas o medo não era de não dar certo, o medo era de me prejudicar financeiramente. Coisa que não aconteceu. Né? Nós, graças a Deus, tivemos desde o começo do escritório saldo positivo. Desde o primeiro mês. Desde o primeiro mês, aquela história lá que a gente falou antes, vai começar a ganhar dinheiro daqui 5 anos. Para nós não foi assim. Começamos a ganhar dinheiro pouco, mas começamos a ganhar dinheiro no primeiro mês. E mesmo com todos os medos, todo o investimento, vamos lá e, que nem o esqueleiro diz, matamos a pau. Isso. Exatamente. Eu também tinha receio, eu estava preparado para pelo menos o primeiro ano aportar dinheiro no escritório. Eu tinha a ideia que possivelmente a gente fosse ficar no vermelho, não ia ter cliente, porque era uma gurizada nova se arriscando no mercado. E eu disse, vai ser difícil. E não foi isso que aconteceu. Pelo menos para nós sempre fomos bem relacionados, é bem verdade, isso tem que ser destacado, tem falsa modéstia, muitos amigos, muitos conhecidos, e eles sempre compraram a ideia. Né? Então, desde o começo, a máquina conseguiu girar. Né? E tanto girou que, agora, passado alguns anos, a gente conseguiu dar um salto de qualidade, inclusive mudamos de sala e estamos, inclusive, tendo a possibilidade de estar aqui na sala de reunião gravando esse podcast. Muito foi um salto de qualidade bem grande. Porque quando nós abrimos o escritório, isso há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, nós escolhemos estrategicamente um imóvel muito bem localizado, próximo, na época, ao tabelionato de notas e ao fórum. Então, bem localizado, né? Com grande circulação de pessoas, e isso nos ajudou muito também na época. Aquele lugar que foi casa, né, para nós por muito tempo, ele foi de grande valia. Só que chegou um momento que nós percebemos que aquele lugar já estava aquém do que nós poderíamos entregar para os nossos clientes, né? Então nós decidimos vir para um escritório novo, bem localizado, uma estrutura maior, ambientes amplos, né, para melhor atender os clientes, né? Mas até aquele momento, estrategicamente, aquele escritório onde nós estávamos até então, ele foi muito bem, serviu muito bem. E foi um segundo salto, um novo investimento que a gente fez, que deu aquele friozinho na barriga, mas vamos igual. Vamos lá. Com frio na barriga, fomos igual. Bora. Fomos e deu certo. Fomos e deu certo. E é por isso que a gente volta naquela... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. As oportunidades estão ali, mas elas não caem quando se apresentam. Tem que saber reconhecer quando é uma oportunidade e se dedicar para ela e fazer ela dar certo. E isso a gente conseguiu fazer. Pelo menos até então a gente vem fazendo dar certo e continuamos ampliando, porque também o empreendedor, eu insisto, o advogado ele é um empreendedor. Sim. Da área jurídica. Sim. O advogado que não se sente empreendedor, que não coloca na cabeça que é um empresário, tá fazendo errado. Ele tá fadado ao fracasso. Ele tem que se reinventar. Porque o direito se atualiza constantemente, né? Mas da forma como chegar no cliente, vem mudando, vem se adaptando. Redes sociais, antigamente não tinha nada disso. Hoje a gente precisa estar, os novos clientes eles estão nas redes sociais. Claro que o advogado é cheio de restrições para fazer o seu marketing, né? Mas é só dar uma lida ali no estatuto que dá para se adequar e dá para fazer muita coisa. Porque quem não entrar nesse mundo e ficar naquele estilo tradicional, pode dar certo. Mas está fadado a sofrer logo ali adiante. E falando de empreendedor, Barbearia Pilco, mais um parceiro comercial aqui do Café com Leite. Barbearia Pilco,
conectando pessoas, elevando o propósito. Localizada na Duque de Caxias, Vila Maria, em Sarandi, a Barbearia Pio. Aqui você encontra um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços de barbearia, estética masculina, produtos, perfumes importados e agora também com cafeteria para melhorar o seu lazer. Barbearia Pilco, você merece o melhor sempre. Grande abraço ao amigo Aislan Pilco. E quando não enxergamos a oportunidade, quando o empresário está ali com o negócio, não está deslanchando, e ele não está enxergando a oportunidade, não está aparecendo para ele, ele pode, às vezes, ter uma ideia e desenvolver uma ideia. E existem técnicas, inclusive, que ajudam a desenvolver ideias. Uma delas nós desenvolvemos essa semana, né? Fizemos uma reunião e usamos uma das técnicas que tem um nome em inglês que o pessoal chama de brainstorm, né? Que seria uma tempestade de ideias. O João de Brito aí, de RS, tá aí dando, ele que é o cara disso, né? Inclusive, se precisarem de uma assessoria sobre isso, fale com o João de Brito. Sem dúvida. Fizemos uma reunião nesse estilo, com essa técnica, que consiste basicamente em quê? Vamos gerar soluções para um problema, vamos trazer ideias, vamos aportar ideias, somente ideias, sem críticas e sem rebater a ideia, por mais que elas possam não ter nem pé nem cabeça naquele momento. Vamos jogar ideias, vamos trazer aqui para a mesa ideias. Pode ser ideia futura. Isso é uma técnica muito interessante. Quem nunca experimentou fazer, dá para fazer em grupo, mas pode ser feita também individualmente. Você que trabalha sozinho, joga. Pontua aí 10 ideias, pode ser as vitórias, mas não contraria elas nesse momento. Deixa para contrariar elas e achar os pontos fracos em outro momento. Tá? Isso é uma das técnicas. Mas tem outras ideias, como por exemplo, conviver com pessoas que tenham ideias. Isso ajuda também, né? Opa. Que ideias vocês dariam para esse pessoal que está com dificuldade de enxergar uma oportunidade no mundo dos negócios? Lorenzi, por exemplo, o que tu sugeriria nesse primeiro momento para quem não está tendo ideias? Olha, num primeiro momento, para quem não está tendo ideia sobre qualquer tipo de negócio, que tem vontade de ter um negócio, tem vontade de empreender, mas lhe falta ideias, minha primeira dica, e talvez a mais importante, é converse com pessoas as quais não fazem parte do teu círculo de amizade. Saia fora da caixa, converse com pessoas que normalmente não estão perto de ti, sabe? Sai fora e procura pessoas diferentes, de ramos diferentes, de nichos diferentes. Provavelmente essas pessoas vão agregar coisas que até então você não tinha pensado. É a minha dica principal. E de preferência com pessoas bem-sucedidas. Melhor ainda. Tubarão, nada com tubarão. Sem dúvida. Isso é um ponto importantíssimo, né? Não adianta tu ter um networking, um ciclo grande, se tu não... Essas pessoas não te agregam em nada. Sim. E não é desmerecer. Às vezes tu consegue ali uma experiência de vida, né? Legal, bacana, mas de gente pra frente. Não ande com gente que é pra trás. Eu procuro conversar com pessoas melhores do que eu. Que tem ideias melhores. É aquela do que história, eu. né? Se numa mesa tem 5 idiotas, tu é o sexto. Tá, né? Procure sempre ser o mais burro da mesa. O mais burro. Isso. Porque daí tu tá com pessoas Aí tu tá melhores. aprendendo. Provavelmente vai ter ideias melhores. Quando tu for o melhor da mesa, alguma coisa tá errada. Eu acho que tu deve se retirar. Se for melhor. Primeira coisa. Excelente. Senhores. Vamos chamar mais um apoiador? Vai um abraço a 201 Oficina Mecânica, nosso parceiro comercial aqui do Café com Leite, localizado na rua Bandeirantes 668, aqui em Sarandi. Aqui, na 201 Oficina Mecânica, cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Trabalhamos sempre
com a maior transparência possível. Vai um abraço aí pro amigo Caio César Almeida, da Mecânica 201. Eu estava assistindo um podcast, eu gosto bastante, podcast O Sócio, inclusive eu recomendo, um grande podcast, Excelente. Bruno Maluperini, e eles, outro dia tinha um podcast sobre oratória. É um tema muito interessante que para o pessoal do direito se encaixa muito. Fundamental. Fundamental. E os convidados eram Giovanni Begossi e o Luiz Fernando Câmara. E eles falaram da técnica de não negar palco. Tu mencionou aqui, né? Quando tem uma oportunidade, abraça. Quando ele falava de não negar palco, no mundo da oratória, ele estava se referindo à oportunidade de falar em público. Mas trazendo aqui para o mundo dos negócios, o não negar palco a gente pode aplicar também, né? Ampliando o conceito. Cara, as oportunidades estão aí sim, cara. Então, abre a mente e enxerga e esteja disposto a arriscar. Isso eu acho que é o ponto importante. Tá com a ideia, mas não sei se eu ponho o escritório ou não, acho que vou continuar. Cara, Vai igual! vai com medo. Porque tu nunca vai estar pronto. Não vai chegar o momento que tu vai dizer, agora eu estou pronto e eu sei tudo e eu posso começar. Esse momento não existe. A gente nunca está 100% pronto. Até porque se tu tiver a mentalidade de que tu tá pronto, Tu tá Tu se acomoda. Tu se acomoda. Não, tá errado. Ninguém tá pronto. Exato. cara, e outra, a história não fala sobre os covardes. A história só fala sobre quem bateu de frente e foi. Excelente. Excelente. É muito importante. E veja bem, nós começamos o escritório à sombra da macieira. Ele fez um convite, eu aceitei um convite dele e nos reunimos à sombra da macieira. Que não era uma macieira. Que não era uma macieira, mas fica mais bonito, né? No nosso contato, colocamos a sombra da macieira, né? Ficou melhor. Mais poético. Mas nem sei se é bem verdade, mas na internet tem essas histórias e de qualquer forma a reflexão é levada. Mesmo que não tenha acontecido bem dessa forma. Né? Mas dizem que Mark Zuckerberg, por exemplo, fundador do Facebook, quando ele pensou em criar o Facebook, ele convidou 5 pessoas para irem até a casa dele para desenvolverem a ideia. E quantos foram? A princípio 2. Hoje, bilionários. Cara, esses outros dois aí devem estar arrependidos da morte. Jeff Bezos, da Amazon, teve dificuldade para captar os primeiros recursos para empreender na sua loja, que a princípio era uma coisa que não existia, então o pessoal estava cético e não apostaram na ideia dele. Ele teve que pegar dinheiro com os pais deles apostaram nele. E mais alguns outros investidores. Mas ele teve que procurar muita gente antes disso. Imagino que hoje muita gente esteja arrependida de não ter apostado naquela ideia. Então, se você tem algum amigo com ideia, ouça a ideia. Talvez não dê certo, talvez não seja uma grande ideia, mas Escuta, pelo menos escuta. escuta, grandes conquistas da humanidade vieram após uma ideia absurda. Nasceram de uma ideia absurda. Muitas. Então, essa é a dica que fica para o pessoal de casa. E agora, vamos nos caminhando para os finalmente. E eu gostaria que cada um dos senhores deixasse as suas considerações finais para o pessoal que está em casa. O que eu tiro dessa nossa conversa, né? Desse nosso primeiro episódio, né? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Você, advogado, estudante de direito, mas focado mais para advogado. Se tu tá com medo de colocar o teu escritório, de dar a cara a tapa, de se mexer, vai por mim, não tenha medo. Dá a cara a tapa, bota o teu escritório, monta o teu escritório conforme o passo e tu não vai te arrepender. Eu não me arrependo, eu me arrependo de não ter começado antes. Então se tu se arrepender de alguma coisa, se arrependa daquilo que tu não fez, não daquilo que tu fez e não deu certo. Olha, para quem está começando, não é fácil, realmente tem dificuldades, mas as dificuldades elas sempre vão existir. De um jeito ou de outro, as coisas elas vão acontecer e vão te desafiar. Você não pode ter tanto receio
ter tanto medo, que esse medo te trave de se desafiar, de sair da tua zona de conforto. Parece clichê isso que a gente fala, né? Não fique na zona de conforto. Mas realmente não fique, se desafie. Enfrente os desafios de frente e procure sempre fazer as coisas com responsabilidade e com honestidade. Eu nunca vi alguém fazendo as coisas de forma correta e com honestidade que se deu mal. Eu nunca vi. Pode demorar para dar certo, mas vai dar certo. Faça as coisas corretas, seja correto com as pessoas que tu trata, seja correto com os teus clientes, com os teus sócios, tenha honestidade sempre na tua visão, no teu campo de visão, que vai dar certo. Vá com medo mesmo, enfrenta os problemas de frente. Essa é a minha dica para esse primeiro episódio. Muito bom. E assim, nós encerramos o episódio inaugural do Café com Leite. Espero que o bate-papo tenha sido proveitoso, que tenha proporcionado reflexões, que algumas dessas dicas sirvam para vocês que estão em casa. Se gostaram do conteúdo, sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, que isso é bem importante para receber as nossas notificações e o próximo episódio. E não esqueçam de compartilhar e indicar isso para os seus amigos. E falando em próximo episódio, o próximo episódio a gente vai trazer um convidado muito especial, tá? Algo bem diferente do cotidiano, mas que vai agregar muito. Na sequência a gente vai falar quem que é, tá? Fique ligado que a gente vai avisar uns dias antes ali do nosso convidado vir até o nosso podcast. Muito obrigado pela companhia dos senhores, Lorenzi, Fornari, muito obrigado. E especialmente, muito obrigado a você que está em casa e nos acompanhou. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio.